Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Bem, nós somos os membros fundadores do grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje nós iremos falar sobre o que, Gabriel? Hoje nós iremos falar, pessoal, sobre um assunto tanto voltado para o aspecto econômico quanto para o aspecto social. Nós iremos falar sobre classe média enquanto um conceito contemporâneo e a reiteração de status. Vamos entender o porquê de muitas pessoas atualmente decidirem criar diversas castas, diversas subdivisões imaginárias, econômicas, e por que isso acontece? Se isso tenta justificar um desejo de ascender politicamente, economicamente, porque, por exemplo, do ponto de vista marxista, as duas classes que existem na sociedade, do ponto de vista econômico, é a burguesia, aquele grupo que consegue sobreviver de fundos de investimento, da renda de suas empresas, e o proletariado, a classe dos trabalhadores. Por que hoje em dia nós temos, por exemplo, a classe média baixa, a classe média alta, inclusive até nos memes nós temos a categoria do pobre premium. Então, por que as pessoas sentem essa necessidade de criar novas castas, de fazer uma subdivisão imensa de novas categorias? Nós iremos entender isso e eu gostaria de começar, Guilherme, entendendo qual é o seu posicionamento. O que você acha que move as pessoas? O que as motiva a criar novas divisões? Por que você acha que essas pessoas criam novas categorias e preferem não se encaixar em categorias originais, como, por exemplo, do proletariado? Assim, existem vários pontos de vista, várias coisas que devem ser analisadas. A primeira é porque é o seguinte, a natureza como um todo, e aqui eu não estou falando nem de um ponto de vista ideológico ou de um ponto de vista filosófico. Na verdade, é só você observar como é que a natureza funciona e como que a sociedade em si ela funciona. A verdade seja dita, para tudo existe uma hierarquia. Então, se a gente está falando de um ponto de vista financeiro, existem pessoas que têm mais condição financeira do que outras, isso é verdade. Se a gente está falando de poder político, existem pessoas que têm mais poder político do que outras. Se a gente está falando em questão de uma influência de massa, tem pessoas que têm muito mais influência do que outras, mas não necessariamente tem um poder político, não necessariamente ela vai ter um maior poder financeiro. Ela também pode ter um maior poder, uma pessoa também pode ter um maior poder de coação do que outras pessoas e não ter necessariamente esses outros poderes. Então, assim, essas hierarquias sociais, elas são coisas totalmente naturais, elas são coisas que existem. Bem, aí existem vários pontos de vista que devem ser analisados quando a gente está falando de divisão de classe social. Porque do ponto de vista, como você tinha apontado, marxista, a gente pode apontar duas classes sociais, mas de outros pontos de vista, você poderia apontar várias. Inclusive, uma experiência que é muito comum, que foi apontado como um problema pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, é a experiência da pessoa não saber em que classe social, qual a classe social que ela pertence. Só que dependendo do ponto de vista, a pessoa pode pertencer a várias classes diferentes. Sim. A pessoa pode pertencer a várias classes. E seria muito bem colocado ela estar pertencendo a várias classes. Não é? Ela, por exemplo, ela pode ser uma pessoa de classe média baixa, ou pode ser uma pessoa de classe média alta, ou pode ser um pobre premium, mas do ponto de vista marxista, todo mundo burguês, ou, no caso, todo mundo proletário. A pessoa ela pode sim estar fazendo parte de mais de uma classe. Tinha outra coisa que eu queria apontar aqui, mas no momento eu me esqueci, então eu passo a fala para você, Gabriel. Bom, pessoal, realmente é bem interessante esse posicionamento do Guilherme. E assim, qual é o meu posicionamento? Qual é o meu ponto de vista? Eu acredito que, historicamente falando, a gente sabe que a intenção do ser humano, o objetivo maior quando se trata de relação social e econômica, socioeconômica, é você se destacar de acordo com o seu mérito. O ser humano tem um instinto de se sentir
vitorioso, ele se sente merecedor de algo de acordo com seus feitos. Se eu estudo, se eu trabalho, se eu tenho diploma, se eu tenho pós-graduação, eu mereço ganhar mais. E se eu tenho conquista, se eu tenho mérito, pelo meu senso de meritocracia e pelo meu senso de justiça, que acaba sendo mascarado pela meritocracia, eu mereço estar em uma condição melhor que uma pessoa que não fez isso. Então, esse pensamento inerente ao ser humano acaba gerando essas novas subdivisões. Mas, por exemplo, do ponto de vista marxista, o médico que ganha 20 mil reais por mês, será que ele é burguês? Não seria, porque o burguês é o detentor dos meios de produção, ou seja, é aquele magnata, aquele grande empresário, que ele sequer precisa pisar na sua empresa. Se ele quiser parar de trabalhar pelo resto da sua vida, ele tem condições, porque ele tem fundos de investimento, ele tem pessoas trabalhando para ele e uma situação que lhe permite sobreviver e bancar sua família pelas próximas gerações sem precisar trabalhar, porque ele tem dinheiro para isso. Agora, por exemplo, o médico que ganha 20 mil por mês, ainda que ele more no melhor condomínio, na melhor cidade, no melhor bairro, economicamente falando, ele, se precisar trabalhar, então ele é proletariado, ele é trabalhador. Se o médico ganhando 20 mil, 30 mil por mês, ele para de trabalhar, não consegue dinheiro, não consegue pagar as contas, não consegue bancar a escola dos filhos, ele vai sofrer fome, vai passar necessidades. Então, a gente consegue perceber que, além do quesito financeiro, nós temos o quesito de estabilidade. Se você parou de trabalhar, você tem condições de manter a si próprio e a sua família com investimentos ou com outras pessoas trabalhando para lhe manter? Se sim, você está na classe da burguesia. Se não, você está na classe dos proletariados. Então, nesse caso, a gente consegue perceber o quê? Que a pessoa que ganha bem, ela já se sente merecedora de estar em uma classe diferente. O médico que ganha um grande valor, que ganha 20 mil por mês, ele se sente na necessidade, quando ele se coloca em uma classe média, ou então em uma classe média alta, é porque ele se sente na necessidade, no ensejo de não estar na mesma classe social, ele não aceita se sujeitar ao mesmo grupo socioeconômico que uma família que, por exemplo, depende de um Bolsa Família, depende de um auxílio do governo, ou então trabalha com bico, com empreendimentos, microempreendimentos. Então, é muito mais de um ensejo interior do ser humano de se destacar pela meritocracia. Você se destaca, você consegue algo diferente das outras pessoas e para você, no sentido da justiça, você merece ter mais que aquela pessoa, estar em um patamar acima. Então é por isso que nós temos, do meu ponto de vista, por exemplo, essas subdivisões, essas novas castas sociais que são criadas do ponto de vista popular. Porque as pessoas que estão em graus diferentes, ainda que no fim elas estejam no mesmo grupo, na burguesia ou no proletariado, dentro do proletariado principalmente, essas pessoas que ganham mais sentem a necessidade de se distanciar das pessoas que ganham menos, ainda que de um ponto de vista macroeconômico todos estejam no mesmo grupo, só que sentem essa necessidade de se destacar para que tenham esse ensejo de meritocracia. Guilherme, do seu ponto de vista, o que você acha a respeito das consequências? Quais os impactos que essas subdivisões, essas microcastas, elas geram na sociedade? Eu acho, cara, que isso é mais um sintoma, na verdade, de uma cultura de inveja e também a moda do narcisismo, porque, verdade seja dita, hoje em dia o narcisismo está em moda. As pessoas, elas consideram, normalmente, tem muita gente, inclusive, verdade seja dita, a maioria da população está contaminada com isso, de você achar que você merece coisas que os seus méritos não justificam. Que você tem direito a ter certas coisas que os seus méritos não justificam. Mas aí a gente pensa, quando a gente está falando da divisão de classes, até que ponto isso é verdade? Porque a gente pode até analisar que certas divisões são divisões desnecessárias, ou que são divisões talvez absurdas. Só que nenhuma mentira, ninguém compra uma mentira se ela for totalmente falsa. Tem que ter algum fundo de verdade, alguma verdade, nem que seja mínima, que a sustente. Até que ponto isso é verdade? Então, assim, isso é um trabalho de sociologia, uma pesquisa complicadíssimo, um negócio muito profundo, entendeu? E assim, já que a maior parte das pessoas, pelo menos, não consegue dizer com precisão a que classe social elas pertencem, nossa, o trabalho que um sociólogo tem que fazer para analisar isso daí e conseguir
colocar os termos adequados para poder, oh meu Deus do céu, para poder nomear a situação da forma correta é um trabalho muito grande. Nenhum de nós dois aqui tem uma especialidade tão grande dentro da sociologia para estar dando um pitaco muito profundo a respeito disso, verdade seja dita. Só que é o seguinte, você, por exemplo, aí, que possui um air fryer, você é pobre aí que tem um air fryer diferente dos seus outros 50 vizinhos, será que é necessário você estar em um grupo diferenciado, você ser um pobre premium plus, ao invés de ser apenas pobre, apenas porque tu possui um air fryer, ou porque você tatuou um air fryer na sua lombar, porque atendi que os pobres premium plus, eles não apenas possuem air fryer, eles cultuam o air fryer. O mito da felicidade pela air fryer, né? Pois é, cara, um negócio que é feito pela air fryer. Assim. Pronto. Pessoal, para nós finalizarmos, eu só vou citar aqui uma curiosidade. Tem um estudioso, um intelectual, não me recordo qual é a nacionalidade. Ele se chama John Rawls. Ele cita, dentro de seus estudos, uma chamada teoria da justiça. Ele diz que, por exemplo, o ser humano, um grupo social, caso todas as pessoas elas sejam puras, elas nasçam ali e não tenham nenhum preconceito, retiremos daquele grupo social, daquela amostra sociológica, todos os preconceitos pré-estereótipos existentes, todas as crenças, os dogmas, todas as ideologias que limitam o pensamento daquela pessoa. Ou então, o ser humano em seu estado de tabula rasa, como dizia John Locke. Se você pegar uma comunidade de pessoas e tirar da sua mentalidade todas as crenças limitantes, deixá-las como elas nasceram, para o Rawls, a tendência é que aquelas pessoas elas sejam guiadas por um instinto natural de justiça. Não estamos falando aqui justiça do ponto de vista ético, de como seria essa justiça, mas o que seria a justiça para o ser humano? Você não pode ter o que eu não tenho. Se você tem algo a mais, por que você merece e eu não mereço? Por que você tem o dobro e eu só tenho metade? Então, a justiça para o Rawls seria uma tendência natural, seria um ensejo orgânico do ser humano. E aí, para ele, inclusive, essa tese, esse cenário seria chamado até de véu da ignorância. Seria um estado em que as pessoas naturalmente sem crenças, elas tenderiam à igualdade, ou melhor, à justiça que iria as guiar. Essa necessidade de estabelecer uma justiça que permita às pessoas terem as coisas que elas merecem. Não necessariamente guiando para uma igualdade, um regime comunista, mas um regime justo. Se você tem algo é porque você merece e porque eu concordo que você merece com aquilo. Não necessariamente um ambiente de igualdade, um socialismo, um comunismo. Mas então, pessoal, nós finalizamos por aqui o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham algum comentário, vocês podem deixar aí no espaço indicado. Agradecemos a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E diga aí, cara, a que classe social você pertence? Você pertence aí à burguesia? Você pertence ao proletariado, ao clero, à burocracia? Você é um nobre? Bota aí nos comentários, meu filhote. Ou ainda o pobre prêmio, né? Tchau, Pois tchau, é, pessoal. tchau.